Paz, queridos, Shalom. Estamos aqui para mais uma aula e agora nós vamos falar sobre o estudo do texto, né? O estudo do texto. O texto é um conjunto de palavras ou de frases escritas. No presente estudo trata de qualquer trecho bíblico que será lido e estudado, ou seja, nós vamos aprender um pouquinho sobre como estudar o texto. Se caso você tiver conhecimento das línguas originais, né, o hebraico e o grego, seu estudo será bem mais eficaz. Mas caso você não tenha, eu recomendo que você tenha em mãos várias versões bíblicas, a fim de fazer comparações. Eu mesmo tenho vários livros, várias Bíblias. Eu tenho uma Bíblia aqui que se chama Peshitta, eu tenho uma Bíblia no original da língua judaica, eu tenho uma Bíblia que foi escrita na tradução revista e atualizada, eu tenho uma Bíblia de obreiros, eu tenho uma Bíblia de estudos para liderança, e isso me ajuda muito. Eu tenho livros que falam dos autores aos hebreus, a história dos hebreus, a história do povo judeu, a história do povo de Israel. E isso me ajuda muito no estudo das escrituras. Quanto mais ferramenta nós tivermos em mãos para estudar o texto, vai nos ajudar a ter uma amplitude muito maior daquilo que estamos lendo, ok? Segundo Champlin Bentes, que Deus nos livre da covardia que teme novas verdades, da preguiça que aceita meias verdades, da arrogância que pensa saber toda a verdade. Olha que poderosa essa citação de Charles Bentes. Que Deus nos livre, né, de toda a covardia que teme novas verdades, da preguiça que aceita meias verdades e da arrogância que pensa saber toda a verdade. Os comentários bíblicos são de grande valia, não devem ser desprezados, mas você deve começar o seu estudo com eles, e sim com a Bíblia. Você não deve começar o seu estudo bíblico com os comentários e também nem com livros, nem com enciclopédias. O seu estudo bíblico deve começar com a palavra de Deus, ok? E com o Espírito Santo. Um bom tempo de oração antes, um bom tempo de devoção, um bom tempo de contemplação ao Senhor, um bom tempo de oração em línguas vai te ajudar muito. Quando você for ler as Escrituras, ela vai se abrir para você na luz do Espírito, ok? Todas as ferramentas nos ajudam muito na interpretação, mas a revelação ela vem do Espírito Santo, ok? Então é o seguinte, não deve começar, né? E sim com a Bíblia. Os comentários bíblicos só devem ser consultados depois que esgotar toda a sua capacidade de explorar o texto bíblico. Ou seja, você está estudando a palavra e você já foi o seu nível de entendimento, de profundidade, você já esgotou a sua capacidade de entender e de interpretar na luz do Espírito Santo. Aí você começa a usar as ferramentas que você tem para te ajudar nisso, ok? Assim você vai estar estudando o texto conforme ele deve, tá certo? Um dicionário da língua portuguesa também te ajuda bastante. O dicionário bíblico. O dicionário bíblico ele te ajuda muito para estudar a Bíblia, porque ele te dá o significado da palavra dentro do seu contexto histórico. Ou seja, você vai ler um versículo e tem uma palavra ali que você não entendeu, você vai procurar no dicionário bíblico, ele vai te dar o significado dessa palavra dentro do contexto histórico daquela passagem, conforme realmente ela foi escrita, ok? O vocabulário bíblico ajuda muito o estudante da Bíblia, porque os textos originais dela
não foram escritos em português, né? Isso é uma coisa que a gente tem que entender, que a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita na língua hebraica, na língua do judeu, na Torá, né? E ela só foi traduzida. E nessa tradução ela perdeu muito do seu original e por isso, às vezes, ela tem uma certa dificuldade de ser interpretada. Isso feito, existem várias palavras na língua original da Bíblia que não podem ser traduzidas literalmente em português, porque não existem na língua portuguesa uma que lhe seja correspondente. Exemplo, a palavra fé, que no texto grego é pistis, do qual resulta o verbo pisteuen, o Atlas, né? Ela não tem tradução. A palavra fé, no original, ela vem do grego. Então, ela não tem tradução, ela não tem uma palavra concreta para traduzir a fé. Então, nós traduzimos ela para confiança. Então, sem confiança, exemplo, aquela palavra que diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Existe, então, a gente poderia dizer que sem confiança é impossível a gente agradar o Senhor, ok? Um atlas bíblico também te ajuda na interpretação do texto, né? No estudo do texto, no início de todas as coisas. O primeiro passo é estabelecer o texto pretendido, né? Esse é o primeiro passo. Eu quero estudar um texto, então você vai orar e vai escolher um texto e você vai estabelecer. Vou estudar o texto de Salmos 23, ok? Esse é o texto. O segundo passo que você deve seguir é: eu vou encontrar o contexto. O contexto é quem vai assegurar a veracidade do texto. Fora do contexto, alguém pode ensinar qualquer coisa que pretende, mas a verdade pretendida por Deus só pode ser ensinada dentro do contexto. Então, isso aqui é importante. Não existe texto fora de contexto dentro da palavra, ok? Texto fora de contexto não é uma verdade. Muitas vezes você vai pegar uma coisa e pode ensinar algo que não está sendo falado desta forma, ok? O terceiro passo é identificar o autor do texto. Existem alguns textos e até mesmo livros da Bíblia de autoria desconhecida, ou seja, exemplo, o livro de Hebreus. Nós sabemos que alguns teólogos, alguns escritores afirmam que foi o apóstolo Paulo, mas é um livro desconhecido, né? É um livro que a gente não tem uma certeza. Existem também os livros apócrifos, o livro de Enoque, né? Que são livros desconhecidos, ok? Então, o terceiro passo é importante identificar o autor do texto, certo? O quarto passo é saber quem são os destinatários do texto. Quando lemos um texto bíblico, precisamos saber para quem ele foi dirigido e para quem o autor está falando. É saber qual era o fundamento, né? Qual era a direção para quem está sendo escrito essa carta de Coríntios, de Romanos, de Gálatas, de Efésios. O apóstolo Paulo está escrevendo cartas que muitas vezes se refere à cidade, se refere ao povo, se refere a uma certa situação. Vamos usar um exemplo, né? E tem uma palavra que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, né? 1 Coríntios, que não deveria se cortar o cabelo, não deveria se fazer algumas coisas, tosquear o cabelo, ou que a mulher não deveria falar. E muitas pessoas pegam isso como base e abrem igrejas e denominações e criam uma doutrina, né? Que também não é uma doutrina, é um costume colocado por homens,
E isso, na verdade, está sendo escrito por um tipo de povo, por uma certa cidade, por uma certa região. Isso não é uma lei, nem uma doutrina para a igreja. É totalmente diferente. Um texto que está sendo escrito para um povo, uma certa cidade, uma certa tipo de pessoas, né? Não pode ser usado para doutrinar a igreja. Entende? E isso pode gerar muita bagunça. Então, por isso a gente tem que saber por que está escrevendo, para quem ele está escrevendo, que tipo de pessoa ele está falando, ok? O quinto passo é procurar descobrir o gênero literário do texto. Se é história biográfica, poesia, profecia, carta, conselhos familiar, certo? Nós precisamos buscar a fonte, se de verdade o que nós estamos falando é um texto profético, é um salmo, é um poema, né? A gente vai ler as cartas de Salomão em Cantares, é uma carta sensual, né? Salomão está escrevendo para sua esposa, para sua amada. E você vê também o texto de Salmos, que são poemas, Davi está ressaltando cânticos, né? Então a gente precisa entender qual que é essas coisas que estão sendo escritas, ok? E o sexto passo é descobrir a motivação do autor sagrado. O estudante precisa entender os motivos que levaram o autor a escrever aquele texto. A motivação. O sexto passo. O sétimo passo é saber em que época e em qual circunstância histórica o autor escreveu o texto e em apreço. E em período de guerra, de paz, de crise, de transição ou de governo. Vai te ajudar muito se você conseguir separar essas coisas dentro do seu estudo. O oitavo passo é levar em consideração as variantes textuais. Trata-se daquelas palavras entre conchetes. São chamadas assim porque não se encontram em todos os manuscritos. Exemplo, João 5, versículos 7 e 8, e também Colossenses capítulo 3 e versículo 6, ok? Forte abraço e um bom estudo das Escrituras para você. Deus te abençoe, querido.